Bom dia, vamos dar início ao trabalho de fisiologia do exercício com o nosso tema que é respiração durante o exercício. Os integrantes do grupo são Afazânio, Danilo, Gabriele, Gustavo, Victor e Victória. Nosso trabalho vai abordar os seguintes temas: função pulmonar, estrutura do sistema respiratório, mecânica da respiração, ventilação pulmonar, volumes e capacidades pulmonares, ventilação e perfusão, transporte de O2 e CO2 no sangue, respostas ventilatórias e hematogasosas, exercício prolongado e incremental, controle da ventilação, centro de controle respiratório e finalizamos com referências bibliográficas. Iniciando o nosso trabalho de respiração durante o exercício, falando um pouco sobre as funções pulmonar, as estruturas do sistema respiratório e essa mecânica dessa respiração. Iniciando com a palavra respiração, que em fisiologia pode ter duas definições. Uma definição que é dividida em dois subgrupos separados, porém relacionados, que é a respiração pulmonar e a respiração celular. A respiração pulmonar refere-se à ventilação, propriamente dita, que é a troca de gases, de oxigênio para gás carbônico nos pulmões. A respiração celular ela está relacionada à utilização de oxigênio e à produção de gás carbônico no tecido. O principal propósito do sistema respiratório é fornecer um meio de troca gasosa entre o ambiente externo e o corpo, ou seja, o sistema respiratório fornece um meio de repor oxigênio e eliminar o gás carbônico presente no sangue. Essa troca de oxigênio e gás carbônico entre o pulmão e o sangue resulta em dois processos, o processo de ventilação e o processo de difusão. O termo ventilação refere-se ao processo mecânico de deslocamento de ar para dentro e para fora dos pulmões. A difusão consiste no meio do movimento aleatório das moléculas, de uma molécula de alta concentração para outra de menor concentração. Como a tensão do oxigênio nos pulmões é maior do que no sangue, o oxigênio move-se dos pulmões para o sangue. E a tensão de gás carbônico no sangue é maior do que a tensão de gás carbônico nos pulmões, o gás carbônico move-se do sangue para dentro dos pulmões e é expirado. O gás carbônico para conseguir produzir a maior parte da energia necessária das nossas funções do nosso organismo. A energia do nosso corpo vem de uma molécula chamada ATP. O que significa essa sigla ATP? Adenosina trifosfato. Grande parte dessa ATP só é produzida nas mitocôndrias, na presença do oxigênio, e ao mesmo tempo que o oxigênio é utilizado para produzir essa energia, para produzir o ATP, a célula acaba produzindo como resíduo o gás carbônico, que esse gás carbônico em excesso no nosso organismo causa aquela acidez e se torna tóxico para o nosso organismo. Então ele precisa ser eliminado na mesma proporção em que está sendo produzido. E o sistema responsável pela captação do oxigênio e do ambiente e a eliminação do gás carbônico é o sistema respiratório junto com o sistema cardiovascular. Vou falar um pouco do nosso sistema respiratório, que é composto por fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, pulmão, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos e o diafragma, o sistema que tem a função em fazer as trocas de gases entre o sangue e a atmosfera através da respiração, que é o famoso oxigênio entra e sai gás carbônico. O transporte de oxigênio através das vias nasais ou oral, ele é trocado entre os capilares e os alvéolos dentro dos pulmões, transportado na corrente sanguínea com auxílio da hemoglobina e é utilizado pelo tecido do corpo, como o cérebro, liberando o gás carbônico no sangue, sendo que este gás será trocado também entre os capilares e os alvéolos, liberado nas vias nasais e oral, que é os dois tipos de respiração, pela boca e pelo nariz. Por mais que pela boca a gente consegue captar mais ar, a respiração nasal ela acaba sendo a mais correta, pois a cavidade nasal ela tem o número de cílios só que o da traqueia, fazendo com que esse ar seja filtrado com mais eficiência para evitar que a gente contraia vírus, germes, que entram no nosso organismo através da respiração. Eu peguei um exemplo que é o futebol. Tanto a respiração pelo nariz ou pela boca durante o jogo, é o recomendável, porque aumenta a ventilação. Por isso se torna mais eficiente respirar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo,
você acaba ficando mais ofegante pela quantidade da ventilação ser maior, então você acaba usando a boca para fazer essa respiração também. Quem respira pela boca tem uma síndrome, só pela boca, tem uma síndrome chamada de SRB, síndrome do respirador bucal, que pode gerar alterações nos músculos, né? Além da respiração incorreta, diminui o rendimento físico e aumenta a sensação de cansaço, gerando aquele desconforto, né? Chamada aquela dor de lado, que é a cãibra no diafragma, né? Falando um pouco mais sobre essa mecânica de respiração, qualquer músculo é capaz de aumentar o volume torácico e é considerado um músculo inspiratório. O diafragma é o músculo mais importante para a inspiração, sendo considerado um único músculo esquelético essencial à vida. Esse músculo delgado, em forma de uma cúpula, se insere às costelas inferiores e é inervado pelos nervos frênicos. Quando se contrai, o diafragma força os conteúdos abdominais para baixo e adiante. Além disso, as costelas são erguidas para fora. O resultado dessas duas ações é a diminuição da pressão intrapleural, que por sua vez causa a expansão dos pulmões. Essa expansão acarreta uma diminuição de pressão intrapulmonar a níveis inferiores à pressão atmosférica, o que possibilita o fluxo de ar para dentro dos pulmões. Durante a respiração normal e tranquila, o diafragma realiza a maior parte do trabalho da inspiração. Durante o exercício, os músculos auxiliares da inspiração são requisitados e passam a auxiliar na respiração. Esses músculos incluem os músculos intercostais externos, peitoral menor, músculos escalenos e os esternocleidomastoides. Em conjunto, esses músculos ajudam o diafragma a aumentar o volume torácico e isso fornece a respiração. A inspiração ela é passiva durante a respiração normal e tranquila, ou seja, em repouso, nenhum esforço muscular é necessário para a expiração ocorra. Isso é verdadeiro porque os pulmões e as paredes torácicas são elásticas e tendem a voltar à posição de equilíbrio após se expandirem durante a inspiração. No decorrer do exercício, a inspiração se torna ativa. Os músculos mais importantes envolvidos à expiração são aqueles encontrados na parede abdominal. Ou seja, respirar certo é treino. Em repouso, a gente tem que inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Em exercício, a gente não consegue tá tendo esse controle durante uma atividade física. A gente respira pelo nariz e respira pela boca. Bom, eu sou a Vitória e agora eu vou dar continuidade à nossa apresentação e eu vou falar um pouquinho sobre ventilação pulmonar. Então, a ventilação pulmonar refere-se ao movimento de gases para dentro e para fora dos pulmões. A quantidade de gás ventilado, deslocada por minuto, é o produto da frequência respiratória pela quantidade de gás deslocada por respiração, volume corrente. Então, como vocês podem ver aqui no nosso slide, eu tenho a fórmula aqui embaixo da imagem. O F é a frequência respiratória e o VC é o volume corrente. Em um homem de 70 quilos, o V em repouso geralmente é algo em torno de 7,5 litros por minuto, com volume corrente de 0,5 litros e uma frequência igual a 15. Já durante o exercício máximo, a ventilação pode chegar a 120 a 175 litros por minuto, com uma frequência de 40 a 50 respirações por minuto e um volume corrente aproximado de 3 a 3,5 litros. Então, como nós podemos ver, ocorre um aumento bem significativo durante o exercício máximo. Outra coisa que é importante a gente entender é que nem todo o ar que passa pelos lábios chega ao compartimento de gases alveolar, onde as trocas gasosas ocorrem. Parte de cada respiração permanece nas vias aéreas condutoras e dessa forma não participa das trocas gasosas. Essa ventilação não utilizada
é denominada ventilação de espaço morto. O volume de gás inspirado que chega na zona respiratória é referido como ventilação alveolar. Assim, uma ventilação minuto total pode ser substituída em uma ventilação de espaço morto e ventilação alveolar. Continuando o nosso trabalho, agora eu vou falar sobre volumes e capacidades pulmonares. Os volumes pulmonares podem ser medidos por meio de uma técnica conhecida como espirometria. Então, como vocês estão vendo no nosso slide, esse é o espirômetro e eu vou falar um pouquinho mais como funciona esse procedimento. Então, usando esse procedimento, o paciente respira dentro de um dispositivo que é capaz de medir os volumes de ar inspirado e expirado. Então, esse é um espirograma e eu vou estar seguindo ele para explicar um pouquinho melhor sobre volumes respiratórios e capacidades pulmonares. Então, seguindo, eu vou começar por essa parte amarelinha, que é o volume corrente, que, como nós já vimos antes, é a quantidade de ar inalada ou exalada em uma respiração durante uma respiração tranquila. Aí, seguindo aí o gráfico, após uma respiração voluntária máxima, nós temos o volume de reserva expiratório, que é a quantidade de ar em excesso do volume corrente, que pode ser exalada com esforço máximo. E aí embaixo nós temos essa parte azul clarinha, é o volume residual, que é a quantidade de ar que permanece nos pulmões após a expiração máxima, ou seja, é a quantidade de ar que jamais pode ser voluntariamente exalada. E é importante para as paredes dos alvéolos não se colabarem, para não colapsar. Um exemplo que eu achei bem interessante é nós pensarmos em uma bexiga. Quando a bexiga já está meio cheia, é muito mais fácil do que quando nós temos que encher, né, na primeira vez. Então, é a mesma coisa que acontece nos alvéolos, por isso a importância do volume residual. Então, continuando o gráfico, após uma inspiração máxima possível, nós temos o volume de reserva inspiratório, que é a quantidade de ar em excesso do volume corrente, que pode ser inalada com esforço máximo. E esses são os nossos volumes respiratórios. Agora eu vou estar falando mais sobre as capacidades. Então, as capacidades respiratórias são as somas desses volumes. Então, eu vou continuar seguindo o gráfico para explicar cada uma e vou falar qual volume que você soma para chegar nela. Então, primeiro aqui no gráfico é a capacidade vital, que é a quantidade de ar que pode ser exalada voluntariamente após uma inspiração máxima, que é o volume de reserva expiratório mais o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Aí, seguindo a capacidade residual funcional, que é a quantidade de ar que permanece nos pulmões após uma expiração normal. Então, é a soma do volume residual mais o volume de reserva expiratório. A capacidade inspiratória é a quantidade máxima de ar que pode ser exalada voluntariamente após uma expiração normal. Então, é a soma do volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. E por último, a capacidade pulmonar total, que é a quantidade máxima de ar nos pulmões ao final de uma inspiração máxima, que é a soma do volume residual mais a capacidade vital que nós acabamos de ver. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a difusão de gases. Então, o gás move-se ao longo da interface sangue e gás nos pulmões por difusão simples. O que seria isso? O gás oxigênio, ele sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Como vocês estão vendo na imagem aqui no slide, ele sai do alvéolo mais concentrado, passa pela membrana alveolar e vai para o sangue menos concentrado, a hemácia, ou seja, a difusão do oxigênio vai dos alvéolos para a hemácia. E o gás carbônico, a mesma coisa, só que na direção oposta. Ele vai da hemácia, passa pela membrana alveolar para os alvéolos. Continua sendo a mesma coisa, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Lembrando que é um transporte passivo e isso tudo buscando a homeostase, que é o equilíbrio. Então, a taxa de difusão é descrita pela lei de Fick, que é essa fórmula que vocês estão vendo aqui no nosso slide.
E agora eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre cada componente. Então, a é a área, E é a espessura do tecido, D é o coeficiente de difusão do gás e P1 menos P2 é a diferença entre as pressões parciais. A taxa de difusão de qualquer gás isolado é maior quando a área de superfície para difusão é ampla e a pressão direcionada entre ambos os lados do tecido é alta, facilitando a difusão. Agora, quando há um aumento na espessura do tecido, isso impede a difusão. Nosso pulmão é o órgão ideal para a ocorrência de trocas gasosas. Ele é projetado de modo eficiente para que a difusão de gases ocorra através da membrana alveolar, para dentro e para fora da circulação sanguínea. A área de superfície total disponível para difusão é ampla e a membrana alveolar é extremamente delgada, ou seja, ela é extremamente fina. E como nós vimos antes, isso facilita. E durante o exercício máximo, a taxa de O2, gás oxigênio, e a produção de CO2, gás carbônico, pode aumentar de 20 a 30 vezes acima da condição de repouso. Bom dia, meu nome é Gabriela Albuquerque e eu vou falar sobre ventilação e a perfusão. O fluxo sanguíneo dos pulmões possui uma distribuição regional. Um exemplo é a área acima do coração, que recebe menos sangue que a área abaixo. Por isso, pode causar uma gravidade. Para cada centímetro do pulmão, acima do coração, perde-se 1 centímetro de H2O. A pressão hidrostática. Por isso, a região do pulmão quase nunca são perfundidas por sangue, aonde o sangue chega apenas durante a sístole, outras onde o sangue chega durante a sístole e dissístole. A relação ventilação-perfusão ideal é de 1, ou seja, V igual a P. A relação VP no pulmão todo é cerca de 0,8. A ventilação maior base pulmonar vai decrescendo em direção ao ápice. Nos pulmões há 2 tipos de circulação pulmonar. Essas 2 ventilações pulmonar que existem é a circulação pulmonar igual à finalidade de fazer as trocas de gases e a brônquia, que faz a nutrição dos pulmões. A troca e o transporte também estão inclusos. A troca e o transporte de gases são após os alvéolos serem ventilados com ar fresco. A próxima etapa no processo da respiração é a difusão de O2 dos alvéolos para o sangue de CO2, no sentido oposto do sangue para os alvéolos. Como pode ser perceber, tanto o O2 quanto o CO2 têm um sentido oposto durante a difusão. A difusão depende de 5 fatores. A solubilidade do gás em um líquido, a área e a reação transversa do líquido, a distância por meio da qual o gás deve difundir, peso molecular do gás e a temperatura do gás. A maioria dos gases com importância na fisiologia da respiração possui uma solubilidade muito baixa no sangue. Ao inverso, ocorre nos líquidos por meio de membrana celular, onde são muito solúveis, onde o edema de membrana celular aumenta em muito a sua espessura. Com isso, se tem uma maior dificuldade para ocorrer a difusão. O transporte de oxigênio e gás carbônico no sangue é feito parcialmente em forma de gases dissolvidos no sangue. A maior parte do transporte de oxigênio e gás carbônico é feito via sanguínea, por combinação com a hemoglobina. Com o gás carbônico sendo transformado em bicarbonato, a hemoglobina é transporte de oxigênio. Cerca de 99% do oxigênio transportado no sangue está quimicamente ligado à hemoglobina, que é uma proteína contida nas hemácias eritrócitos. Cada molécula de hemoglobina pode transportar 4 moléculas de oxigênio. A ligação do oxigênio à hemoglobina forma a oximoglobina. A hemoglobina que não se liga ao oxigênio é formada de desoximoglobina. A quantidade de oxigênio que pode ser transportada por unidade de volume de sangue depende da concentração de hemoglobina e concentração de hemoglobina normal para homens e para mulheres sadios, que é cerca de 150 gramas,
E quando completamente saturada com oxigênio, cada grama de hemoglobina consegue transportar 1,34 ml de oxigênio. Dessa forma, se a hemoglobina estiver 100% saturada com oxigênio, o homem e a mulher saudáveis conseguem transportar, respectivamente, cerca de 200 ml e 170 ml de oxigênio por litro de sangue ao nível do mar. Curva de dissociação da oxihemoglobina. A combinação do oxigênio à hemoglobina nos pulmões, capilares e alveolares é chamada de carga, enquanto a liberação do oxigênio à hemoglobina nos tecidos é denominada descarga. Assim, carga e descarga são reações reversíveis. Desoxihemoglobina mais a oxihemoglobina. Os fatores que determinam a direção dessa reação são a pressão parcial do oxigênio no sangue e a afinidade ou força da ligação entre a hemoglobina e o oxigênio. Em contraste, uma pressão parcial do oxigênio baixa no tecido acarreta a diminuição da pressão parcial do oxigênio nos capilares sistêmicos, e com isso o oxigênio é descarregado para ser utilizado nos tecidos. A reação se move à esquerda. Em relação da pressão parcial do oxigênio acima de 40 milímetros de mercúrio, o aumento da porcentagem do oxigênio sobe lentamente até chegar a um platô ao redor de 90 a 100 milímetros de mercúrio, em que em repouso, os requerimentos de oxigênio no corpo são relativamente baixos e apenas cerca de 25% do oxigênio transportado no sangue é descarregado nos tecidos. A porção relativamente plana da curva acima de um valor de pressão parcial aproximado de 90 milímetros de mercúrio permite que a pressão parcial do oxigênio arterial oscile de 90 a 100 milímetros de mercúrio, sem uma queda ampla de porcentagem. O efeito da pressão percentual do oxigênio sobre a combinação do oxigênio com a hemoglobina está ilustrada pela curva de dissociação da oxihemoglobina, como mostra na figura do slide. Em relação entre a pressão parcial do oxigênio no sangue e a saturação relativa da oxihemoglobina com o oxigênio é representada pela curva de dissociação da oxihemoglobina. Observe a parte relativamente íngreme da curva através dos valores de pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio, após quais há uma elevação gradual até o platô ser alcançado, como dito no texto. Efeito do pH sobre a curva de dissociação da oxihemoglobina. Além do efeito da pressão parcial do sangue sobre a ligação do oxigênio à hemoglobina, uma mudança de acidez, temperatura ou níveis eritrocitários de ácido disfosglicérico podem afetar a reação da carga e descarga. Primeiramente, vamos considerar o efeito das mudanças de acidez sanguínea sobre a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. A força de ligação entre o oxigênio e a hemoglobina é enfraquecida pela diminuição do pH do sangue, aumentando a acidez, que resulta na intensificação de descarga do oxigênio nos tecidos. Esse fenômeno é
representado por um deslocamento à direita da curva da oximoglobina, denominando efeito de Brown, como mostra na figura 10.16, figura da esquerda. O efeito da mudança do pH sanguíneo sobre o formato da curva da dissociação do oxigênio à hemoglobina é uma diminuição do pH ocasiona o deslocamento da curva à direita, o efeito de Brown, como foi dito, enquanto o aumento do pH desloca a curva para a esquerda. Efeito da temperatura sobre a curva de dissociação da oximoglobina. Outro fator que afeta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é a temperatura. Em um pH constante, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio se relaciona inversamente à temperatura do sangue. Ou seja, a diminuição da temperatura acarreta o deslocamento à esquerda da curva de oxigênio, enquanto um aumento da temperatura faz a curva se deslocar para a direita. Isso significa que um aumento da temperatura do sangue enfraquece a ligação entre o oxigênio e a hemoglobina, auxiliando a descarga de oxigênio nos músculos em trabalho. Ao contrário, uma diminuição de temperatura do sangue ocasiona o fortalecimento da ligação entre o oxigênio e a hemoglobina, impedindo a liberação do oxigênio. O efeito do aumento da temperatura do sangue sobre a curva de dissociação do oxigênio da hemoglobina oxihemoglobina está ilustrada na figura à direita do slide. A curva de dissociação da oxihemoglobina, um último fator que potencialmente pode afetar o formato da curva de dissociação da oxihemoglobina, é a concentração de hemácias. Um aspecto exclusivo das hemácias é a ausência de núcleo e de mitocôndrias. Por causa disso, as hemácias precisam contar com a glicólise anaeróbia para atender às necessidades energéticas das células. Um subproduto da glicólise que ocorre nas hemácias e é composto de 2,3 dpg, que pode se combinar à hemoglobina e diminuir a afinidade desta pelo oxigênio. Transporte de oxigênio no músculo. Mioglobina é uma proteína ligadora de oxigênio encontrada nas fibras de músculos esqueléticos e no miocárdio, e não no sangue, que atua como transportadora, deslocando o oxigênio da membrana celular muscular para a mitocôndria. A mioglobina é encontrada em grandes concentrações nas fibras de concentração lenta, em pequenas concentrações nas fibras intermediárias e apenas em concentrações limitadas nas fibras de contração rápida. A mioglobina possui estrutura semelhante à hemoglobina, mas tem cerca de 1/4 do peso desta. A diferença estrutural existente entre a mioglobina e a hemoglobina resulta em uma diferença de afinidade pelo oxigênio entre estas duas moléculas. O aspecto está ilustrado na figura 10.18, que é a da esquerda. A hemoglobina possui a maior afinidade pelo oxigênio,
do que a hemoglobina. E por esse motivo, a cura de dissociação da oxihemoglobina é bem mais íngreme do que a da hemoglobina para valores de pressão parcial. Abaixo de 20 milímetros de mercúrio, uma implicação prática da fórmula da curva de dissociação da oxihemoglobina é o fato da mioglobina liberar seu oxigênio a valores da pressão parcial muito baixo. Isso é importante porque a pressão parcial na mitocôndria dos músculos esqueléticos em contração pode chegar de 1 a 2 milímetros de mercúrio. As reservas de oxigênio na mioglobina podem servir de reservas de oxigênio durante períodos de transições de repouso para exercício. No início do exercício, há um retardo entre o aparecimento da contração muscular e o aumento da distribuição de oxigênio para os músculos. Portanto, o oxigênio é ligado à mioglobina antes do início do exercício. Serve de tampão para as necessidades de oxigênio dos músculos até que o sistema cardiopulmonar possa atender à nova demanda do oxigênio. Ao terminar o exercício, as reservas de oxigênio da mioglobina devem ser repostas e este consumo de oxigênio acima dos níveis de repouso contribui para o débito de oxigênio. O transporte de gás carbônicos no sangue é em 3 formas. A primeira, gás carbônico dissolvido em cerca de 10% de gás carbônico contido no sangue é transportado dessa forma. A segunda, o gás carbônico ligado à hemoglobina é chamado de carbaminohemoglobina. Cerca de 20% do gás carbônico contido no sangue é transportado. E a terceira forma é o bicarbonato. 70% do gás carbônico encontrado no sangue é transportado como bicarbonato. As 3 formas de transporte do gás carbônico no sangue estão ilustradas nas figuras. Uma alta pressão parcial faz o gás carbônico se combinar à água para a forma de ácido carbônico. Essa reação é catalisada pela enzima anídrase carbônica, que é encontrada nas hemácias. Depois de formar o ácido carbônico, se dissocia em íons hidrogênio e íon bicarbonato. O íon hidrogênio então se liga à hemoglobina e o íon bicarbonato se difunde para fora da hemácia e cai no plasma. Como o bicarbonato carrega uma carga negativa de ânion, a remoção de uma molécula negativamente carregada de uma molécula sem reposição acarretaria desequilíbrio eletroquímico ao longo da membrana celular. Esse problema é evitado com a substituição do bicarbonato por cloreto, que se difunde no plasma para dentro da hemácia. Essa troca de ânions ocorre na hemácia à medida que o sangue se move pelos capilares teciduais e é denominada deslocamento de cloreto. Quando o sangue chega nos capilares pulmonares, a pressão parcial do sangue é maior do que nos alvéolos, e assim o gás carbônico se difunde para fora no sangue, por meio de interface hematogasosa no pulmão. A ligação do oxigênio à hemoglobina resulta
na liberação de íons hidrogênio ligado à hemoglobina e promove a formação de ácido carbônico sob condições de baixa pressão de gás carbônico existente na alvéolos, e o ácido carbônico se dissocia em gás carbônico H2O. O gás carbônico liberado do sangue para o alvéolos é eliminado do corpo com o gás expirado, como mostra na figura que o dióxido de carbono é liberado no sangue para dentro dos capilares pulmonares no momento da liberação do gás carbônico no pulmão. Ocorre deslocamento reverso do cloreto e o ácido carbônico se dissocia em carbono e H2O. Meu nome é Vitor e eu vou falar sobre as respostas ventilatórias hematogases do exercício. O primeiro gráfico, ele representa a transição do repouso para o exercício com carga submáxima constante. E aí nele a gente pode ver o VE, que é a ventilação inspirada, que ela sobe abruptamente no início do exercício, mas logo se estabiliza. PO2 e PCO2. PO2 significa o índice de oxigênio diluído no sangue, e PCO2 é o índice de gás carbônico diluído no sangue. No gráfico a gente pode ver que PO2 tem uma leve diminuição, enquanto PCO2 tem um leve aumento. Isso sugere que a ventilação alveolar ocorrida no início do exercício não é tão rápida quanto o aumento do metabolismo, que aumenta as taxas de PCO2 no organismo. O segundo gráfico mostra a ventilação pulmonar durante o exercício submáximo em duas condições ambientais diferentes. Uma delas em um ambiente neutro com temperatura baixa, representada pela linha azul, e o outro em um ambiente de alta temperatura, representado pela linha vermelha, ambos na mesma condição de umidade. O ambiente quente impede que o corpo perca calor, aumentando a temperatura do sangue e afetando assim o centro de controle respiratório, que por sua vez acentua a elevação da ventilação pulmonar. Apesar disso, dessa diferença dos dois, há pouca diferença nos índices de PCO2. Isso sugere que a elevação da ventilação pulmonar durante o trabalho em ambiente quente ocorre por conta do aumento da frequência respiratória e da ventilação de espaço morto. Os dois gráficos comparam entre si um indivíduo não treinado com um corredor de elite. Ambos os indivíduos elevaram a ventilação como uma função linear da captação de oxigênio em até 50 a 75% do oxigênio máximo. Esse ponto de inflexão da ventilação expirada é chamado de limiar ventilatório. Ainda analisando esse gráfico, se vê uma diferença alarmante de PO2 arterial do indivíduo não treinado e do atleta durante o exercício intenso. O indivíduo sem treinamento mantém um nível de PO2 entre 10 a 12 milímetros de mercúrio, que correspondem a valores normais de repouso, enquanto o corredor de elite tem uma diminuição de 30 a 40 milímetros de mercúrio no exercício máximo. Essa queda de PO2 arterial é com frequência observada em atletas treinados e saudáveis e é similar a indivíduos com doença pulmonar grave durante o exercício. A hipoxemia em atletas é frequente, atingindo cerca de 40 a 50% dos atletas do sexo masculino e podendo ser maior em atletas do sexo feminino, segundo estimativas, além de variar entre indivíduos. O motivo dessas diferenças é desconhecido. Dando continuidade, sabemos que a regulação correta das trocas gasosas pulmonares que ocorrem durante o repouso e durante uma prática de atividade física é importante para a manutenção da homeostase do nosso corpo, como manter as taxas de oxigênio arterial e também mantém o equilíbrio dos acidobásicos, como já foi visto. Sabemos que a inspiração e a expiração são produzidas pela contração e pelo relaxamento do diafragma durante a respiração tranquila e também por ação de músculos auxiliares durante o exercício. Essa contração e o relaxamento desses músculos respiratórios são diretamente controlados por motoneurônios somáticos, localizado na medula espinhal, no bulbo, onde fica o centro do controle respiratório que comanda a atividade neural motora. Por questões éticas, o nosso conhecimento a respeito dos mecanismos neurais que controlam a nossa respiração ainda é incompleto.
Os testes que foram realizados em animais não respondem de fato como ocorre esse ritmo respiratório. Porém, foi identificado que a gênese da respiração vem dos disparos de um grupo de neurônios que atuam como marca-passos, sendo o centro chamado de complexo pré-Botzinger e núcleo retrotrapezoide. Esse centro é composto por dois aglomerados de neurônios, denominados centro pneumotáxico e ponte caudal. O ritmo normal da respiração ocorre em razão da interação entre os neurônios marca-passo existentes em cada uma dessas regiões. Durante o repouso, o ritmo respiratório parece ser dominado pelos neurônios marca-passo do complexo de pré-Botzinger, auxiliados pelas demais regiões regulatórias. Durante o exercício, o complexo de pré-Botzinger interage com outros centros de ritmo respiratório para regular a respiração e contabilizá-la já com a demanda metabólica envolvendo tanto feedback positivo como negativo. Vários tipos de receptores são capazes de modificar as ações dos neurônios contidos no centro do controle respiratório. Em geral, a estimulação do centro do controle respiratório pode ser classificada em dois tipos: neural e humoral, que é transmitido pelo sangue. A estimulação neural refere-se à estimulação aferente ou eferente do centro de controle respiratório a partir dos neurônios excitados por estímulos que não são transmitidos pelo sangue. A estimulação humoral no centro de controle respiratório refere-se à influência de alguns estímulos transmitidos pelo sangue que atingem um quimiorreceptor especializado. Esse receptor reage à intensidade dos estímulos e envia a mensagem apropriada à medula. Quimiorreceptores humorais. Os quimiorreceptores são neurônios especializados capazes de responder às alterações que ocorrem no meio ambiente interno, classificados de acordo com a sua localização, em quimiorreceptores centrais ou quimiorreceptores periféricos. Os quimiorreceptores centrais estão localizados na medula, anatomicamente separados dos centros respiratórios e são afetados por alterações na pressão parcial do gás carbônico e no H+, catiônico, do líquido cerebrospinal. Um aumento faz com que os quimiorreceptores centrais enviem estímulos aferentes para dentro do centro respiratório para aumentar o fluxo de ventilação. Já os quimiorreceptores periféricos estão localizados no arco aórtico e na bifurcação da artéria carótida comum. Os receptores localizados na aorta são chamados corpos aórticos. Aqueles encontrados na artéria carótida são os corpos carótideos. Esses quimiorreceptores periféricos respondem a elevações das concentrações arteriais. Adicionalmente, os corpos cariótideos são sensíveis a aumentos dos níveis de potássio e quedas de pressão parcial do oxigênio arterial. Podemos ver nessa imagem a ilustração da localização anatômica dos quimiorreceptores periféricos. Vamos discutir o modo como o corpo regula a respiração durante o exercício. Evidências atuais sugerem que o impulso primário para a intensificação da ventilação durante o exercício se deve à estimulação neural advinda dos centros cerebrais superiores, comando central para o centro de controle respiratório. Entretanto, o fato de a PCO2 arterial ser firmemente regulada durante a maioria dos ritmos de exercício submáximo sugere que os quimiorreceptores humorais e o feedback neural aferente dos músculos em trabalho atuam fazendo o ajuste fino da respiração para contabilizá-la com a taxa metabólica e assim manter o PCO2 arterial constante. Dessa forma, a ventilação durante o exercício é regulada por vários fatores sobrepostos que conferem redundância ao sistema de controle. Resumindo, o aumento da ventilação durante o exercício submáximo é causado por uma interação da estimulação neural e quimiorreceptora com o centro de controle respiratório. Os mecanismos neurais eferentes dos centros cerebrais superiores, comando central, fornecem um impulso primário para a respiração durante o exercício,
com o feedback quimiorreceptor humoral e neural dos músculos em trabalho, constituindo um meio de contabilizar precisamente a ventilação com a quantidade de CO2 produzido via metabolismo. Essa redundância dos mecanismos de controle não surpreende, se considerarmos o papel relevante exercido pela respiração na sustentação da vida e na manutenção do estado estável durante o exercício. A figura apresentada no gráfico representa um resumo do controle respiratório durante o exercício submáximo. Como conclusão, agradecemos a atenção de todos, deixamos as referências bibliográficas e agradecemos a professora e todos os alunos que assistiram a essa apresentação. Obrigado.